galera do 0 a 10, voltamos a gravar mais um vídeo com vocês, diretamente aqui do Hotel Vilarejo, agradecendo mais uma vez o apoio do hotel, que tem nos apoiado aí, em nome do gerente aqui, Gelo, e a gente agradece. Bom, hoje o assunto é acessibilidade, né? E a gente convidou aqui para conversar com a gente a Isabel Cristina, que é do Conselho... CONDEF, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio das Ostras. E o Heraldo, que é presidente da Associação de Deficiente, né? Aqui de Rio das Ostras. Exatamente. Então, fala um pouquinho, Isabel Cristina, como é que funciona esse conselho? O CONDEF, né? CONDEF RO, certo. Ele tem como meta, né? Congregar a população de pessoas com deficiência e os seus familiares para que a gente consiga discutir que demandas são interessantes serem ouvidas pelo poder público, porque os conselhos de direitos, eles funcionam na ratificação da Constituição de 88, no sentido de que a participação popular precisa estar no poder público. Então, existem vários conselhos de direito, né, como nós sabemos. O nosso conselho, que começou agora em março, nós tomamos posse em março de 2018, depois de algumas lutas de 2 anos, né, da qual o Heraldo também participou de alguns momentos muito interessantes, né, nós conseguimos esse ano iniciar o trabalho e o conselho tem essa meta, né, de ser um canal das demandas, né, da população, também no auxílio, no da sentido... população deficiente. Sim, e suas famílias. E no sentido também de estar sinalizando ao poder público questões que são importantes, questões que precisam ser vistas, precisam ser analisadas pelo poder público, precisam ser otimizadas, porque as leis estão aí, precisam ser cumpridas. E o Conselho, nesse caso, ele acompanha as ações do poder público, ele sugere questões que precisam ser complementadas, enriquecidas, melhoradas, e acompanha e fiscaliza. São as ações principais do Conselho. E você, Heraldo, como é que é a sua associação? Como é que funciona a sua associação? Você tem outras pessoas que são também cadeirantes, deficientes na associação, e de lá fizeram a associação e também tem algum vínculo com o Conselho? A associação ela não tem muito tempo, ela tem 2 anos de nascimento, né? Certo. Só que a gente já, há muito tempo que eu tenho 15 anos de Rio das Ostras, certo. E eu sempre tive essa vontade de montar uma associação aqui, com o objetivo de até que eu acredito muito no esporte, né? Eu acredito que o esporte é uma ferramenta muito importante para poder socializar, vamos dizer assim, né? Pessoa com uma lesão, né? Eu, por exemplo, fiquei em casa durante muitos anos, aí o esporte ele me ajudou a voltar a ter uma vida normal, né? Então a gente acredita no esporte e a gente sabe também que a gente tem algumas pessoas, como eu também, eu sou professor, para a gente capacitar o deficiente para voltar para o trabalho. Uma atividade também, né? Atividade, exatamente. Então o nosso foco é usar o esporte como atividade física e devolver a autoestima mesmo da pessoa, né? E utilizar a associação também para profissionalizar o deficiente físico, né? Esse é o nosso foco atualmente, né? Hoje a gente pratica alguns esportes, mas hoje o nosso foco maior é o basquete. Certo. Então hoje a gente já representa, já disputa campeonato carioca, né? E se Deus quiser, ano que vem a gente está disputando o campeonato nacional. Show. Né? E a gente já tem algumas ajudas aí, né? Então a gente começou esse projeto aí, a gente está muito alegre com isso, né? E a gente está aí. Isabel, o Conselho, ele leva, por exemplo, para o poder público problemas que a pessoa deficiente encontra no dia a dia da cidade também? Sim. Nós temos o Conselho, o CONDEF de Rio das Ostras, né? Ele tem uma característica diferenciada de vários conselhos de direito da pessoa com deficiência. Certo. Que é a questão seguinte: nós temos
normalmente em conselhos você encontra as instituições que representam o conselho. A nossa leitura, depois de vários encontros aqui com a população de Rio das Ostras, ficou a ideia de que quem fala pela pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência que faz parte de alguma associação, de alguma instituição, de alguma fundação, porque ela fala por si, é aquela velha questão, né? Nada sobre nós sem nós, né? Que as pessoas com deficiência estão sempre colocando com muita propriedade. E essa pessoa, a nossa ideia é que ela, ao estar representando uma fatia, né, das pessoas com deficiência da cidade, ela realmente seja a voz, mas a voz que realmente está no campo ouvindo essas pessoas. Então, na verdade, o que a gente espera é que daqui a algum tempo, quando o conselho estiver mais conhecido na cidade e for realmente uma referência para as pessoas, que ele realmente traga esse dia a dia. Como é que está a questão da cidade em termos de mobilidade urbana? Como é que está a questão do poder público na educação inclusiva? Como é que está a saúde na questão de atendimento às famílias, às crianças, aos adultos, às mães que precisam também de um suporte emocional? Isso é muito necessário, né? E, então, a nossa vontade é que o CONDEF seja esse canal receptor e que, ao mesmo tempo, consiga encaminhar. Porque, ao mesmo tempo, nós temos também uma certa preocupação que o CONDEF não se torne um local onde as demandas cheguem e parem ali. Porque nós não queremos ser uma instituição, ou melhor, o Conselho, né, que é uma instituição garantida pela Constituição, volto a dizer, que ele seja um repetidor de determinadas práticas, onde a demanda chega, para ali, e você, aí nós vamos resolver, mas o que você fez? Então nós temos grandes desafios a vencer, e eu considero o principal, são muitos principais, né? Mas talvez uma meta de médio e longo prazo seja nós tornarmos o Conselho uma instituição que esteja na mão da população de Rio das Ostras na causa da pessoa com deficiência. Tanto as pessoas com deficiência, mas aqueles que lutam como profissionais, que lutam pela causa. Então, na verdade, todas as associações fazem parte do CONDEF. E todas as pessoas que não estão ligadas a associação nenhuma fazem parte do CONDEF. O movimento é a gente querer fazer uma dinâmica em que todos se vejam representados por esse conselho que precisa criar esses canais de comunicação. Né? E o Heraldo, você como um deficiente, cadeirante, como você vê a acessibilidade aqui no nosso município? O dia a dia? Como você vê? Eu sou de Belo Horizonte, eu já estou aqui, como te falei, estou aqui há 18 anos em Rio das Ostras. Foi uma cidade que eu escolhi para viver exatamente por causa disso, por causa da acessibilidade. É uma cidade que, por exemplo, se eu sair daqui e ir onde eu moro ali atrás da prefeitura, eu consigo ir de cadeira. Mas eu prefiro ir de cadeira do que ir de carro. Por quê? Porque, infelizmente, o maior problema hoje do meu, tá? Como cadeirante, não é a acessibilidade, é a conscientização das pessoas em saber que eu quero ter os mesmos direitos que todas as pessoas. Eu não quero ser mais e nem menos, eu quero ser igual. Para que eu seja igual, eu tenho que ter algumas coisas respeitadas, como por exemplo, os estacionamentos, como por exemplo, vagas. Tem vagas, mas se você olhar lá, você não consegue estacionar em nenhuma, porque as pessoas, elas ocupam as vagas. Mesmo sem direito? Mesmo sem direito. Então, infelizmente, aqui em Rio das Ostras, existe todo um trabalho, toda uma preocupação, né, de acessibilidade, mas infelizmente as pessoas elas não têm esse respeito. Então, por mais que exista um trabalho, né, do governo, infelizmente as pessoas, para mim, o maior problema hoje que nós temos é a falta de conscientização dos moradores aqui de Rio das Ostras e das pessoas que vêm de fora. A gente chega lá, quantas vezes eu já cheguei, né?
Pô, mas você está vendo que você está na vaga aí que não é sua? Ah, não, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho, é rapidinho. É sempre rapidinho, entendeu? Então, eu queria até aproveitar esse canal aqui, né, para conscientizar as pessoas, né, e respeitar, né, respeitar, porque não tem governo que vá fazer isso. Eu acho que quem vai fazer isso sou eu, é o Cacau. Sim, a Isabel. É a Isabel. É todo mundo que já, de alguma forma, percebeu que a gente tem que respeitar o próximo, né? E qual a melhor forma de respeitar? Se colocar no lugar, né? A empatia. Pô, esse lugar aqui me pertence? Não. Então, né? E é por aí. Esse conselho, você disse, além das reuniões lá dentro do conselho, vocês convidam essas associações para fazer uma reunião como essa que o Heraldo representa? Sim. Como nós já participamos, né, um dia, só para lembrar, em 2016, não? Sim, foi, a né? gente tá, eu estou junto com o Ricardo, a gente vai ter o dia do Isso, em setembro, a gente pode vir aqui um outro dia, né, Heraldo, especificamente para isso. De repente fazer um grupo de deficientes físicos para falar sobre o evento que vai ter 21 de setembro, né, Heraldo, que é o evento do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E nós vamos ter um evento, vai ser em setembro agora, dia 21, né, Heraldo, se eu não me engano, dia 21. E na verdade, Cacau, a nossa intenção é ter um conselho fluido. Sim. A gente tem muita vontade de estar nesse papel de conselho, agregando, multiplicando e também conscientizando, porque na verdade... Desculpa te cortar, além da associação do Heraldo, existem outras? Nós temos aqui, em termos de deficiência física, nós temos a FARO, que é o Futebol de Amputados de Rio das Ostras, sim, com o Morote, já fizemos nós temos a Pestalozzi, tem a Pestalozzi, tem a PAI, tem a PAD, tem a Associação Caminhando pela Vida, tem a Associação de Cegos de Rio das Ostras. Todas elas são chamadas são. Tem a Associação dos Surdos de Rio das Ostras. Na verdade, o conselho, ele é aberto. As reuniões de conselho são abertas. Sim. A próxima, aproveita para colocar, né, para todos, vai ser publicação agora, vai aproveitando, né? Nós vamos ter uma assembleia agora dia 20 de agosto, terça-feira. Uma assembleia que vai ter uma pauta importante, vai sair a publicação no Diário Oficial, né? Vai ser às 15 horas ali na SEMBS, na Rua do Cartório, às 15 horas ali. Então, a ideia é que nós estejamos trazendo essas associações, porque o conselho sem associação, ele fica meio capenga. E o conselho sem a população, de uma forma geral, que não conhece a associação, também fica capenga, né? O conselho precisa desses braços. Porque, na verdade, o conselho seria o elo do poder público, exatamente, público, né? exatamente. Porque ele não mais do que ele acabou de dar o depoimento aqui dele, sobre os problemas da vaga, né? Para ser levado para lá. Um outro ponto, Cacau, que eu gostaria de aproveitar quando o Heraldo fala dessa questão de todos juntos, né? É uma questão que a gente também pretende estar, de alguma forma, discutindo e analisando, que é o seguinte: nós temos várias associações em Rio das Ostras, tem algumas até que eu ainda não conheço, tenho certeza. E o que nós temos, Cacau? Nós temos associações que ainda não conseguiram a legalização, a questão do CNPJ ou de qualquer outro documento que dê a ela a referência legal. Então, nós também temos a intenção de estar conversando entre associações para que uma auxilie a outra nessa caminhada. Porque nós temos pessoas trabalhando com muito boa vontade. Nós temos eu esqueci de citar uma, senão a Mariane fica zangada comigo. Nós temos a Vida Viva Autista, que é o Viva, e nós temos também agora, foi a assembleia de inauguração agora, no sábado, nós temos a Amparo, que é a Associação de Mantenedores de Pais e Amigos dos Autistas de Rio das Ostras. Ótimo. Então essa associação também está fazendo barulho, cara. Ela está vindo com muitas propostas. Nós temos o Gaero também, Flávio, estou falando do Gaero, hein? Nós temos o Gaero, que o Gaero foi a instituição que nos deu
o primeiro suporte em 2016 para a gente começar as discussões. Então, a ideia, Cacau, e até eu me coloco à disposição de estar trazendo outras questões, sim, fica à vontade. a gente precisa ser fluido. A gente não pode ser um CONDEF, um conselho fechado, sim, que não aceita essa demanda de fora. Certo. E nós não podemos também nos congelar em ideias pré-concebidas. Ah, precisamos disso, precisamos daquilo. Cadê a população? O que a população está dizendo? E, Isabel, existe assim algum número de deficiente total na cidade, em associação? Sim, você tem uma ideia de sim. entre cadeirantes? Veja que interessante, Cacau, foi muito boa a sua pergunta. Sim. Nós temos o censo BGE de 2010. Isso, que né? vai ser feito agora em 2020, Isso, né? isso. Esse censo, ele aponta 8.500 pessoas com deficiência em Rio das Ostras. É uma população enorme. Né? Mas o que nós temos percebido é que, por exemplo, uma questão. O IBGE em 2020 é que vai considerar a população de pessoas com autismo, né? Foi muito falado isso. Certo. Então você imagina que a população de pessoas com autismo, em termos da deficiência, é uma das que mais cresce. Certo. Se você não considerou esse número em 2010, quer dizer, nós estamos com um número discrepante. Sim. Né? Então, nós estamos agora aperfeiçoando. Vai ser agora? Sim, vai ser considerado agora. Então, não é que não era contado, mas sim, agora vai ter vamos dizer assim, um nicho específico do autismo. Então, na verdade, nós estamos tentando buscar, junto ao Poder Público Municipal, esse numerário em termos de área de deficiência, uma coisa, de repente, mais próxima ao de 2019. Sendo que já existe me falta o termo, de repente o Geraldo me ajuda, 2017 nós já temos uma previsão, é como se fosse algo que você jogou esse numerário para frente. Eu não tenho esse dado, mas nós estamos, junto ao Poder Público, buscando esse levantamento. Certo. Nós temos, por exemplo, gente, na educação, nós temos 850 pessoas matriculadas, certo, entre crianças e jovens. Mas nós temos também, mesmo entre crianças e jovens, de repente, a criança que chegou semana passada, que ainda não foi para a rede, a criança que a mãe disse que não vai levar mais, porque por diversos motivos. Então, na verdade, eu acredito que esse recorte, né, mais próximo da realidade, nós estaremos tendo a partir do momento que o CONDEF se articule com o poder público nesse sentido, porque é preciso pensar como você fazer esse levantamento de forma que ele fique mais próximo da realidade. A SEMES também já nos deu um quadro, né, que agora me escapa esse quantitativo, mas nós temos, por exemplo, separado com deficiência física, visual, o surdo, e precisamos desse dado, Cacau, porque sem esse dado, Geraldo, a gente acredita que não dá para você propor política pública. Como é que você vai propor com clareza uma política pública, uma ação que é baseada em questões legais, se você não tem numerário? Mas nós vamos conseguir, nós estamos animados. Mas mais do que isso, eu até preciso muito desse dado também, e principalmente do endereço dessas pessoas, que o nosso grande objetivo da nossa associação qual é? É incluir essas pessoas. Porque a gente sabe... Chamar, né? Porque a gente sabe que muita gente, né, aconteceu comigo inicialmente, né, você fica com vergonha, você não sabe como é que você... Né, a gente sabe a gente sabe que existe você, de alguma forma você vai ser marginalizado, mas isso quando você tem apoio, quando você sabe que tem gente que está ali com você, que está passando o mesmo problema, e ali você vai, né? A gente já recuperou muita gente, né? Já recuperou meninos que mais de 5 anos ficaram em casa, e a gente trouxe, né, um jovenzinho mesmo, amigo nosso, tinha 2 anos que estava em casa, e ele trouxemos ele para o basquete, voltou a trabalhar, voltou a estudar, casou mês passado, o Eric. Então a gente tem vários cases de sucesso, né, e a gente quer replicar isso aí, mas para isso a gente tem que conhecer essas pessoas, inclusive se você puder me passar vamos conversar uma parceria aí, para a gente poder até ir na casa das pessoas e chamar, criar toda uma infraestrutura para trazer esses... Depois a gente vai falar do basquete aí.
Não, e a nossa intenção também, eu vejo como é que a gente está tão próximo na causa, né? É a nossa intenção até, Heraldo, aí eu vou colocar até um sonho pessoal, né? Sim. O meu sonho, né, enquanto Isabel, é ir na casa, cara. Onde é que está essa pessoa? Eu quero ir lá nessa casa, eu quero conversar com essa família, eu quero saber da dor dessa família e dessa pessoa com deficiência, porque se a gente não tiver, gente, a coragem de olhar, ouvir, mas ouvir mesmo, não é ouvir com aquela resistência, né? Mas ouvir, é possível você ter um CONDEF próximo à identidade da cidade em termos de pessoa com deficiência, o que é necessário. E aí, para isso... Tem que trabalhar em cima de dados concretos, sem sombra, não de estimativa, né? Não dá, se o termo era esse. Em 2017 foi estimativa. Estimativa de você... Está faltando termo, gente. Porque você... acho que tem tantos deficientes, mas não tem como você propor. Só mais uma coisinha, Cacau, não me estendendo muito, só para lembrar, nós tivemos uma aproximação muito bem sucedida. Nós procuramos a UF, porque a UF de Rio das Ostras é a única... a UF de Rio das Ostras, ela tem uma ONG chamada Engenheiros Sem Fronteiras. É muito interessante que essa ideia de Sem Fronteiras tem ampliado. Tem Médicos Sem Fronteiras, tem Engenheiros Sem Fronteiras, tem Fraternidade Sem Fronteiras. E a UF cedia essa ONG aqui no estado do Rio. E aí, a UF, eu sabendo disso, nós procuramos a UF e pedimos ajuda para que a UF nos ajudasse num planejamento estratégico envolvendo as ações do CONDEF até 2021. Gente, vocês precisam conhecer os alunos da UF que estão conosco nessa. Eles são incansáveis. Também valeria a pena você ouvir os Engenheiros Sem Fronteiras da UF. É isso que eu ia falar agora, mas nossa, já fizemos lá com a UF. Vamos, um diretor lá, o Antônio. Sim. Como é que chama, Felipe? Antônio. Felipe. Como é que chama o diretor da UF lá que nós fizemos com ele? Antônio Espólito. Expósito. E aí nós temos esse grupo de jovens, todos, claro, supervisionados pelos professores da engenharia de produção. Eles estão há alguns meses ouvindo representantes das diversas áreas de deficiência. Uma coisa difícil que a gente tem em Rio das Ostras é a comunicação, não sei se o Geraldo percebe isso. Nós tivemos alguma dificuldade em chegar às pessoas, mas nós estamos ainda no início. A gente realmente tem essas intenções de termos uma capilaridade maior, e com esses grupos por área de deficiência, a UF agora está fechando o diagnóstico para nos apresentar, provavelmente até outubro, onde nós teremos uma ideia de que demanda é essa, e ouviremos, continuaremos a ouvir, para termos um plano de ação para que as ações do CONDEF, Cacau, não fiquem ações pontuais. Sim. Eu vou limpar, eu vou consertar aqui essa calçada. Mas isso faz parte de que questão de política pública? Está ligada? Qual é o fim condutor dessa questão? Agora, também no cuidado, Cacau, talvez seja o nosso grande desafio, não ficarmos só nas questões teóricas e não nos perdermos na prática pela prática, porque senão, gente, nós não vamos andar, a gente vai ficar, ou a gente vai ficar super teórico e cadê? Você falou uma coisa, por isso que eu gosto muito do esporte, porque o esporte ele é muito dinâmico, ele faz. Ele vai lá, pega o jovem, coloca aqui e já começa a fazer. Só que aí tem um grande problema. Quando tudo que você faz, se você sai daqui, eu vou pegar um jovem lá no Palmital, você está gastando dinheiro. Certo. Porque tudo gera gasto. Tudo gera custos. E infelizmente, hoje eu não tenho apoio nenhum, a não ser esses apoios aqui que está até na camisa, que é por exemplo, o Mostra Bike, que eles fazem para mim? Eles arrumam as cadeiras sem custo, mas o material quem paga sou eu. Porque as cadeiras para você fazer no basquete é específica, né? É específica. Mas aí tem um gasto de pneu, um pneu desse aqui custa 50, um pneu de cadeira custa 150 de cadeira de basquete. Então tudo é muito caro, um raio custa R$11.
Então, aí a cadeira tem mais de 30 raios e Então, quebra e você que raios. já entrou no esporte, vamos falar do time de basquete. Vamos lá. Esse time de basquete só é em Macaé, não é isso? Ou já tinha um lá que você participava? Lá eu participo desse time de basquete lá Você em Macaé. ainda participa? Não, na verdade, hoje eu não jogo mais. Até esse ano eu jogava. Mas por causa de, como começou os treinamentos, né, a gente focou mais aqui por causa até do campeonato. Então eu deixei de participar, mas lá eu participei mais de 10 anos, inclusive eu ajudei a fundar o basquete lá. Então eu peguei toda a experiência de lá para cá. Sim. Aí você agora está trazendo e formando um time aqui, ou já formou o time? A gente está formando. A gente está formando, inclusive o pessoal de Macaé nos apoiou, ele nos deu algumas cadeiras lá. Então tudo assim é de doação, tudo é com muito sacrifício, o pessoal lá de Niterói está nos ajudando também. E hoje a gente está com poucos atletas aqui. E você, aonde que é o treino de vocês? A gente está treinando segunda e quarta-feira lá no ginásio. Qual ginásio? No ginásio lá no Marileia. Zaru. É Benedito Zaru, é isso? Acho que é Benedito Zaru. Benedito Zaru, né? É. Toda de 8 às 10, a gente conseguiu um horário lá. 8 às 10 da manhã? Da manhã. Da manhã. E terça e quinta lá na escola, aquela ali, Niterói com Valença, aquela Aníbal Baltazar, né? Aníbal Baltazar, não é isso o nome dela? Eu acho que Do perto lado, da igreja de Santo Antônio. perto da igreja. Sim. Niterói ali. Newton Baltazar. Newton Baltazar. É de 18 às 20 horas a gente está lá. Terça e quinta. Toda terça e quinta. Então estão todos convidados. Eu vou deixar meu telefone aí, se alguém quiser ir, gente. Vai, leva seus filhos. Que eu tenho certeza que o esporte ele tem mesmo esse poder de restauração, de devolução de autoestima. Inclusive a Isabel citou aqui o seu Ângelo Morotti, seu Ângelo Morotti. É um batalhador, também é nosso conselheiro. Fizemos com ele lá no futebol de amputados, que ele treina e ele nos disse na época que é o único time do estado do Rio que é o futebol de amputados, é o dele. E poucas pessoas aqui, depois que a gente fez lá com ele bate-papo, ficou sabendo, entendeu? Quer dizer, então isso é importante. Ele falou que é um time do estado do Rio de amputado. Eu estou nessa luta há muitos anos. Não, mas você... Eu joguei na Andef. Mas ele é futebol. Na Andef ela tem um time lá de amputados, inclusive já foi várias vezes campeão brasileiro e já colocou vários. Mas também de futebol? Futebol de amputados. Ah, sim. Eu já vi várias vezes o time deles treinarem lá na Andef. Conhece a Andef? Sim. Associação Niteroense. Sim, mas ele disse pra gente que ele disse que eles eram, acho que nunca eram reconhecidos. Bom, enfim, eu tenho que... de repente em alguma categoria eu tenho que voltar lá do que ele falou para mim poder te passar uma informação correta, entendeu? Porque eu te falo que eu joguei na Andef 4 anos. Sim. E lá tem uma referência, né? Essa é uma referência não no para-atletismo, né? Aqui a gente está no basquete, a gente está também na handbike, a gente está... Tem tênis de mesa também que a gente está... Em Rio das Ostras, me parece, eu não me lembro bem o ano, me perdoa, que também não tem como guardar tudo, teve uma competição de handbike. Eu participei daquela competição. Então, existe aquele esporte aqui em Rio das Ostras ainda? Como é que é? Na verdade, quem pratica esse esporte hoje aqui em Rio das Ostras sou eu, né? Certo. Só eu. Só você? Sou eu. Porque teve uma competição que foi a nível nacional, né? A nível nacional. Teve atletas de todos os lugares do Brasil. É porque a handbike ela tem 4 circuitos anuais. Certo. Então, teve um ano que a prefeitura trouxe para cá, né? E aí eles me convidaram para participar. Certo. Eu participei. O Heraldo, eu gosto muito do esporte, né? Sim. Esporte é vida. Fala para as pessoas que estão assistindo aí, quem queira te ajudar, patrocínio do time, como é que faz? Você falou que essa camisa que você colocou aqui... Então a gente explica para as pessoas aí. A gente está começando o esporte aqui, né, em Rio das Ostras e tudo é difícil, né, porque tem que comprar cadeira, se tiver que fazer uma viagem
né? A gente já foi para Niterói, a gente já foi para... Tudo é custo, né? Não adianta você querer achar que vai fazer uma coisa e aqui não vai gerar custo, né? Até para você sair de casa gera um custo. Então a gente não está pedindo dinheiro, o que a gente está pedindo é alguma ajuda, né? Se você puder comprar essa camisa aqui é R$30, a gente tem boné também, a gente tem um adesivo do nosso mascote, que é um tubarão. Então se vocês puderem nos ajudar, tá? E também levar os seus filhos, levar os seus amigos, informar que a gente tem esse espaço agora, né? Que a gente foi cedido gentilmente pela prefeitura para a gente praticar o esporte. Então vão lá e nos ajude aí, tá bom? E para comprar essa camisa, como eles fazem para comprar essa camisa? É comigo. Com você mesmo? Aí você coloca o telefone lá? Não, o Felipe depois coloca na descrição do vídeo ali o seu telefone com alguma dúvida. E também a Isabel, se autorizar, colocamos também o seu número lá para alguma pessoa que depender, que queira entrar em contato com você sobre o Condef. Uma coisa que você colocou o contato, me lembrou. Nós estaremos em breve, né, estruturando os nossos plantões, que estarão acontecendo, por enquanto, na SEMBES, né? Mas eu tenho notícias, né, que nós vamos ter em breve a Casa dos Conselhos, né? Sim. E, enfim, vai breve. Mas por enquanto nós estamos funcionando na SEMBES, né? Nós estaremos montando esse plantão, porque o trabalho é todo voluntário, né? Uma coisa também importante a gente dizer que o Conselho de Direitos, todos os conselhos de direitos funcionam por voluntariado, né? Então nós estamos, a forma que o companheiro que está do outro lado, né, pode nos ajudar é, por favor, divulgando esse material, divulgando esse programa. E principalmente, né, ao divulgar, leva para as pessoas com deficiência que você conhece, leva para as famílias que estão desesperançadas, que estão querendo uma resposta, que estão precisando de um alento, de uma palavra. O esporte é o canal mais imediato, eu concordo plenamente com o Heraldo, a capacidade do esporte de alavancar a autoestima do indivíduo é algo assim inimaginável, precisa realmente desse tipo de alavanca. E aqueles que ainda estão, sabe, precisando de um apoio, de uma palavra, de saber que a lei existe, de perceber, de vir e denunciar, até dizer para mim, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, o que vocês estão fazendo? Nós precisamos que você leve para essa família, para essas pessoas, que eles não estão sozinhos, que existem pessoas também com deficiência, que conhecem, tanto é que ele fala para o indivíduo, eu também passei por isso, eu sei o que você está sentindo, e isso aí já é um primeiro momento importantíssimo. Nós precisamos estar com você, precisamos dessa sua confiança, desse seu voto de confiança, para juntos caminharmos na formação de um Condef forte. Então, eu queria agradecer o Heraldo. Olha, lembrando que tem a camisa branca também, que eu esqueci de mostrar. Coisa mais linda, ó. Isso aí. Coisa linda, gente. Show. É linda mesmo. E tem até vamos ajudar aí, tá? Tá bom. Heraldo, eu queria agradecer, viu, cara, você ter aceitado o convite. Sinta convidado você e a Isabel também. Obrigada. Quando quiser participar, o canal está aberto. Qualquer informação que você queira passar para a gente, para o canal, a gente vai estar divulgando. Sinta-se à vontade, os dois, e convidar também os dois para qualquer abertura, qualquer coisa que você estiver programado, tanto no conselho como na sua associação, ou até mesmo no basquete, vem até nós, a gente abre aqui o canal, faz um bate-papo de novo. A nossa intenção é fazer vários eventos aqui, né? Até para a gente nos tornar visíveis, né? Certo. De invisibilidade nós estamos cheios. Vamos dar visibilidade. Precisamos passar da invisibilidade para a visibilidade, né? E a gente quer contar com você, Cacau, tá? Para divulgar os nossos eventos. Se puder, tá? Pode comigo, tá bom? Valeu, obrigadão e tamo junto. Então, por favor, galera, isso aí. A gente fez esse bate-papo aí com a Isabel, com o Heraldo. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe a gente lá, né? Na rede social, no Face, no Instagram e também no YouTube. E fica também aberto aos comentários, se vocês quiserem fazer um comentário, fica à vontade. E depois, na descrição do vídeo, o Felipe vai colocar o telefone da Isabel, do Heraldo, para que qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês entrem em contato, né, com os dois aqui e tirem suas dúvidas, tá ok?
Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Nada seria